Pessoal, teve um probleminha aí, né, no vídeo anterior, ele parou no meio do caminho, né? Então, dessa aula aí vocês vão receber 2 vídeos, tá? Então, voltando aí, né, falando sobre a consolidação, certo? Nesse momento, né, nós estávamos tendo disputas religiosas, né, entre os huguenotes, né, que são os protestantes franceses, e os católicos, certo? E essas disputas estavam ameaçando, né, aí, né, o poder na França. O que o rei, né, o Henrique IV, ele vai fazer? Ele vai assinar um documento, certo? E nesse documento, né, ele vai conceder liberdade de culto aos protestantes franceses, né? Então, esses protestantes franceses, eles vão ter liberdade, certo? De participar de cultos aí da sua religião, tudo bem? O rei seguinte, né, que vai ser aí o Luís XIII, né, ele vai nomear como primeiro-ministro, né, o Richelieu, que é o personagem do filme dos Três Mosqueteiros, tudo bem? A atuação desse primeiro-ministro, né, ele vai aí conseguir reforçar, pessoal, o absolutismo francês, tá? Ele vai diminuir, né, o poder dos nobres, certo? Que iam contra aí, né, o poder real, então vai diminuindo, né, o poder desses nobres e vai fortalecendo o poder do rei, tudo bem? Essas pessoas, né, que estavam aí, né, indo contra, né, o poder do rei, eram nobres, né, que viviam aí em diversas regiões francesas, certo? E com isso eles estavam, né, ameaçando as ambições de expansão da França, tudo bem? A França, pessoal, ela vai ajudar a combater, né, os Habsburgos, certo? Nas lutas holandesas pela independência, né? Isso, e também na Guerra dos 30 anos, tá? A Guerra dos 30 anos, pessoal, vai ser aí uma série de guerras e de conflitos, né, que diversas nações europeias travaram, né, a partir de 1618, motivadas principalmente por rivalidades religiosas, né, dinásticas, né, então de dinastias, né, quem aí suceder o poder, brigas também por territórios e brigas pelo comércio, certo? Bom, entre 1580 e 1580 e 1640, né, Portugal vai ser anexado pelos Habsburgo à coroa espanhola, certo? O rei de Portugal, ele morre, certo? Não deixa um herdeiro direto para assumir o trono, certo? Então, Portugal é anexado à Espanha nesse período. Nós vamos ter o que nós chamamos de União das Coroas Ibéricas, certo? E a independência, né, só vai vir lá em 1640, num movimento chamado Restauração, tá? Então, a partir desse momento da Restauração, né, Portugal volta a ter um rei e não mais pertencer, certo, à coroa espanhola, tá? Os holandeses, pessoal, nesse momento, né, ele vai conseguir a sua independência, certo? Após uma longa revolta popular, certo? O argumento, pessoal, dos revoltosos, né, era que grande parte da população holandesa, né, ela era protestante, então ela se opunha, né, ela ia contra, né, esse governo católico, né, a Espanha, né, tinha aí, né, como religião oficial o catolicismo, tinha aí os seus reis católicos, certo? E a Espanha não reconhecia, né, a religião desses protestantes, tudo bem? A Holanda fica então independente de Portugal, né, após aí ficar independente da Espanha, né, após longas revoltas, só que a Espanha ela não aceita essa independência, certo? E trava mais uma longa guerra
contra o país, tudo bem? Essa guerra, pessoal, ela só vai terminar lá em 1648, certo? Essas guerras, elas sempre terminam, né, com a assinatura, né, de tratados, tudo bem? Então, depois, né, dessa guerra, depois de ter terminado essa guerra, de ter assinado aí o contrato, certo? A Espanha, ela vai continuar o seu conflito contra a França, certo? Depois, aí, né, continuando, né, esses conflitos, né, ela acaba perdendo. Ela perde também, né, alguns territórios, certo? E aí também, né, acaba com essa hegemonia europeia, tudo bem? Nesse momento, pessoal, nós vamos ter então o auge, né? O auge é quando tá tudo em cima, está dando tudo certo, e nós também vamos ter o fim do absolutismo francês, tá? Então nós vimos que lá na França, né, o absolutismo vai ser muito forte, ela vai servir de modelo, né, para as outras nações europeias, mas vai acontecer alguma coisa aí, né, no meio do caminho, que esse absolutismo ele vai chegar ao fim, tudo bem? Então é isso que nós vamos ver, tá? A França, ela vai viver, né, o auge aí do absolutismo no governo do Luís XIV, tudo bem? No seu reinado, então, né, e no seu plano interno, o Luís XIV, ele vai seguir as ideias de Boussole, tá? O Boussole é um dos pensadores absolutistas, né? Uma das pessoas que vão aí, né, fazer teorias para justificar esse poder concentrado nas mãos de uma só pessoa, certo? E essa pessoa seria o rei, certo? E aí, pessoal, ele vai reforçar, né, as tradições do poder sagrado, né, dos reis. No plano externo, né, a França ela vai se envolver em diversas guerras. Todo mundo sabe, né, que uma guerra, além dela custar vidas, ela custa muito dinheiro. Tudo bem? Aí, pessoal, as finanças francesas, elas ficaram enfraquecidas, certo? E o descontentamento, né, da população, ela ia aumentando. Então a população, né, ela estava cada vez mais descontente e ela estava indo cada vez mais contra o governo, certo? Da onde que se tirava dinheiro, né, para financiar essas guerras? Através dos impostos que a população pagava, certo? Era desses impostos também, né, que se tirava o dinheiro para manter, né, a nobreza, os reis na vida luxuosa que viviam, certo? E quem pagava a maior taxa de imposto era a população mais pobre, tá? Então as pessoas também estavam ficando cansadas disso, tudo bem? Bom, o sucessor, né, então aí do Luís XIV, né, vai ser o Luís XV, né? A sua administração, então, vai ser marcada por enormes gastos, né? Lembra aí, né, que no governo do Luís XIV, né, a situação financeira já não estava muito boa, certo? Esses gastos, né, esses altos gastos, vai ser tanto aí, né, com a corte, quanto com os conflitos que eles estavam participando, certo? E aí a gente vai ter aí, né, a Guerra dos 7 Anos, que vai ser uma guerra contra a Inglaterra. Nessa guerra, a França ela é derrotada, ela vai perder grande parte das suas colônias, certo? Como a região que corresponde ao Canadá, certo? Que era colônia francesa, tá? Lembrando que, né, as metrópoles se beneficiavam financeiramente, né, das colônias, né? As colônias elas eram exploradas, né? E mandavam muitas riquezas, muito dinheiro aí para a metrópole, tudo bem? Pessoal, depois com o Luís XVI, as dificuldades financeiras, né, elas vão se intensificar, certo? E isso vai resultar, tá,
vai se intensificar, né? E vai resultar aí na Revolução Francesa, certo? E com a Revolução Francesa, nós vamos ter fim aí ao antigo regime, tudo bem? Nesse momento, quais vão ser os símbolos de poder do absolutismo, dos reis e de toda a nobreza, tá? Principalmente o Luís XIV, pessoal, ele vai alimentar um culto à sua imagem, certo? Para vocês terem uma ideia, ele ficou conhecido como Rei Sol, né? O Sol não é aquele astro que todos os planetas giram em torno dele, tá? Então, o Luís XIV ele vai ser, né, conhecido aí, né, como Rei Sol, porque tudo girava em torno dele, tudo bem? Outra frase famosa, né, que vai ser atribuída ao Luís XIV é a frase: o Estado sou eu, tá? O que essa frase ela vai expressar, certo? O desejo, né, de controlar, né, tudo e ter todo o poder em sua mão, certo? Bom, o Palácio de Versalhes, pessoal, vai ser outra forma de ostentação, né, do poder absolutista, certo? Então, toda essa riqueza, né, toda essa suntuosidade também vai ser aí, né, sinal de riqueza e de poder do absolutismo, certo? Nas próximas páginas, pessoal, vocês vão ter contato com alguns personagens da dramaturgia, da filosofia e da literatura, tá? Vocês vão ter contato com Descartes, Racine, La Fontaine, Pascal e Molière, tudo bem? Então, pessoal, aqui nós vamos abordar, né, as questões das transformações culturais, né, durante o período aí de consolidação do absolutismo francês, tudo bem? Então, vocês vão ver, né, que esses personagens, certo? Eles tiveram algumas contribuições, certo? Nós vamos ter também, né, com esses personagens, né, algumas inovações filosóficas, tudo bem? Então a gente para por aqui, vocês vão receber então tudo o que vocês têm que fazer sobre essa aula. Não esqueçam de devolver as questões respondidas, certo? Para a gente contar aí como a data de participação, tudo bem? Aí a gente se vê na próxima aula.